E a gente já volta diretíssimo com essa entrevista, viu? Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para a gente poder falar de diferentes assuntos, o orçamento do ano que vem que deve ser turbinado com a aprovação da PEC da transição e no documento apresentado ao Congresso, não é, Gustavo Uribe, que já está com o ministro, o relator do texto prevê uma recomposição de valores em várias pastas. E o Ministério da Saúde, por exemplo, deve receber quase 23 bi a mais do que o planejado, após ser um dos mais prejudicados pelos últimos bloqueios da União. Falei tudo isso só para a gente já trazer um molho de abertura, mas quero passar a palavra para Gustavo Uribe, que está acompanhado, então, do ministro Marcelo Queiroga, e agradeço mais uma vez a gentileza do ministro. Uribe. Estamos aqui no Ministério da Saúde. Muito obrigado, ministro, pela disposição em falar com a CNN Brasil ao vivo. Eu que agradeço a oportunidade de falar com o grande público da CNN. Eu não poderia fugir do factual. Nós tivemos atos de vandalismo ontem, alguns apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que não aceitam o resultado das eleições. O senhor não acha que nessa altura do campeonato é necessário aceitar o resultado das urnas? Bom, esse não é um tema da saúde, né? Na minha opinião, quem perdeu foi o povo brasileiro. Hoje nós temos uma ambiência de insegurança, queda na bolsa, o dólar subindo e um ambiente de desesperança no Brasil, ao contrário do que vivíamos antes, né? Aumentando os empregos, a bolsa subindo, o dólar caindo. Mas vandalismo não é bom em lugar nenhum. Bom, é necessário que se apure as responsabilidades, né? Até para saber quem são esses vândalos. Nós observamos em 2013 o que aconteceu com os tais black blockers. Vamos para a saúde. Em relação à saúde, o novo governo, o governo de transição, fala que houve um corte aí de 22 bilhões no orçamento. Por que houve essa redução tão grande para o orçamento da saúde do ano que vem? Bom, o orçamento quem aprova é o Congresso Nacional. A emenda constitucional 95, que foi aprovada à época do governo Temer, ela veio em função das irresponsabilidades fiscais do passado. Naturalmente que hoje o Congresso Nacional, em um regime democrático, busca um protagonismo maior na hora de alocação dos recursos e as emendas parlamentares passaram a ter um protagonismo maior em relação ao orçamento. Naturalmente que esse tema é ajustado no Congresso Nacional, que é quem aprova o orçamento. O relator da lei orçamentária, o senador Marcelo Castro, que inclusive foi ministro da Saúde, ele conhece bem o assunto e eu tenho certeza que o Congresso Nacional tomará as melhores decisões. Elisa. Deixa eu colocar aqui também Basília Rodrigues na nossa conversa, mas quero aproveitar e ouvir o ministro a respeito do orçamento do ano que vem, daquilo que foi enviado. Ministro, a gente tem acompanhado um problema no repasse de verbas, diferentes setores da saúde, incluindo até aquilo que diz respeito à educação, né, com os médicos, estudantes que ainda trabalham em hospitais e que esse trabalho estaria sendo prejudicado, principalmente para a ponta final, que é a população, que é o que mais importa. Gostaria de reiterar, então, isso e ouvi-lo a respeito de onde teria havido um problema no repasse de verbas e por qual motivo a gente encerra esse ano com alguns funcionários sem receber os seus pagamentos na área da saúde. Do Ministério da Saúde, não há ninguém sem receber o pagamento. Aliás, há 29 bilhões de reais de recursos federais que não foram executados por estados e municípios. Naturalmente que o governo federal lida com problemas orçamentários que serão corrigidos. O próprio Tribunal de Contas da União já autorizou em determinados aspectos a abertura de créditos extraordinários e até o último dia do ano o presidente Bolsonaro vai deixar a casa em ordem. Todos nós sabemos que hoje o cenário que temos, sobretudo depois que enfrentamos uma pandemia, é absolutamente diverso do cenário que recebemos em 2018 como consequência dos desmandos que aconteceram no passado. A pandemia do coronavírus não se encerrou, mas aí há a expectativa de recebimento de mais vacinas bivalentes para a doença. Qual é a expectativa hoje do Ministério da Saúde de recebimento e distribuição? Bom, meu caro Uribe, não faltou vacina no Brasil. Todos que quiseram tomar a vacina tomaram e todas as vacinas foram adquiridas pelo Ministério da Saúde. Agora mesmo, o caso das vacinas
bivalentes, né? Nós, em 2021, em novembro de 2021, assinamos um contrato com a farmacêutica Pfizer que garantiria todas as versões ditas atualizadas da vacina. E é o caso, nós vamos receber vacinas bivalentes, já começamos a receber essas vacinas e a estratégia para a aplicação dessas vacinas será definida pela equipe técnica. Basília Rodrigues está na tela aqui conosco também para compartilhar uma questão ao ministro da Saúde. Ministro, obrigada pela entrevista. Interlocutores dessa equipe de transição da área da saúde vêm com muita preocupação o surgimento de novas variantes da Covid-19 e querem resgatar para o combate dessa doença o aspecto da emergência, que foi um dos atos administrativos da atual gestão do seu ministério, que foi rebaixar a classificação de como é tratada o combate, tratada a doença aqui no Brasil. Então, deixou de ser uma causa de emergência pública o combate da Covid-19. Me corrija se eu estiver errada. Mas o novo governo diz que vai voltar a trazer esse carimbo para o combate da Covid, diz que a pandemia não acabou, que ainda é um problema em vários países, como aqui no Brasil. O que o senhor acha? O senhor acha que o Brasil criou as condições necessárias para se manter como está hoje no combate à Covid-19? Ou o senhor acha que é caso mesmo, dado a volta dos casos de Covid, de mortes, ser caso de emergência? Minha cara Basília, quando eu assumi o Ministério da Saúde, nós tínhamos uma média móvel de óbitos que chegou a mais de 3 mil casos de óbitos por dia. Hoje, nós temos uma média móvel de óbitos inferior a 100 casos. O nosso sistema de saúde tem todas as condições para atender internações em terapia intensiva. Nós fortalecemos a atenção especializada à saúde, nós fortalecemos a capacidade de vigilância em saúde. Nós tínhamos 55 CIEVs, que são os Centros de Informação e Vigilância Estratégica em Saúde. Hoje nós temos 180 e não vivemos uma situação de emergência de saúde pública de importância nacional. Essa questão de dizer que tem terceira onda, quarta onda, quinta onda, nós já ouvimos isso. Em maio de 2021, com a emergência da Delta, apregoaram que teríamos um colapso do sistema de saúde. Cadê o colapso? Quando chegou a Ômicron, de novo, colapso, que tinha um apagão de dados no Ministério da Saúde, que ia ser um caos. O que aconteceu com o sistema de saúde? Continuou forte e resiliente. Em maio, novamente. Agora, com essa variante BQ1, de novo um colapso do sistema de saúde. Onde está o colapso? Fala para mim. Não há necessidade nenhuma de emergência de saúde pública de importância nacional, a não ser que se queira reconhecer a emergência para se gastar recursos públicos, para se fazer compras sem licitação. Aí, se for com base nesses critérios, aí nós podemos considerar esse tipo de emergência, e o governo do presidente Bolsonaro tem um compromisso com a responsabilidade fiscal. Lembra da emergência de saúde pública de importância nacional por conta da monkeypox? Mandaram carta para mim aqui para reconhecer a emergência de saúde pública e eu disse: não há emergência de saúde pública em face da monkeypox. E o povo brasileiro sabe que não há emergência no Brasil. Ministro, quando a Elizabeth perguntou sobre os hospitais, ela estava falando dos hospitais universitários, onde há falta de dinheiro para energia elétrica, mas aí é a rubrica do Ministério da Educação. O Ministério da Educação. Mas aí nós temos alguns programas do governo federal que tiveram alguns cortes, farmácia popular, medicamentos, por exemplo, para quem é HIV positivo. Por que houve esse corte tão grande no orçamento do ano que vem? Agora, em 2023. Para 2023. Bom, o orçamento de 2023, ele é aprovado pelo Congresso Nacional. Você falou em farmácia popular. Desde 2011 não se incorporava um fármaco sequer na farmácia popular do Brasil. E esse ministro que vos fala incorporou 5 medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial, da insuficiência cardíaca e do diabetes. E medicações inovadoras como a dapaglifosina. No ano de 2023, quem vai ficar à frente do Ministério da Saúde é outro governo, e nós sabemos o que fizeram no passado. Por exemplo, fecharam 40 mil leitos hospitalares. E nós, o que nós fizemos? Leitos de UTI, recebemos 23 mil leitos de UTI. No pico da pandemia, habilitamos 46 mil leitos.
E a habilitação significa financiar e equipamentos. E os casos de síndromes respiratórias agudas caíram e nós deixamos mais 7 mil leitos de terapia intensiva como legado. Ou seja, saiu de 2,3 leitos de UTI por 1.000 habitantes para 2,9. Ou seja, fortalecemos o sistema de saúde. Aproveitando o ensejo, Nízia Trindade seria um bom nome para ser sucessora do senhor? Nízia Trindade é uma pessoa muito qualificada, à frente da Fiocruz fez um trabalho excelente, agora não compete a mim escolher quem vai ser o meu sucessor. Mas competente para a pasta? Nízia Trindade demonstrou a sua competência durante a pandemia à frente da Fiocruz e é alguém que goza do nosso respeito e do povo brasileiro. Elisa. Muito bem, agradeço a gentileza da entrevista. Marcelo Queiroga, ministro da Saúde nesta gestão que se encerra em alguns dias. Ministro, mais uma vez, obrigada pela gentileza de ter cedido o tempo e ao Gustavo Uribe, obrigada por ter confeccionado essa entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, Gustavo, e obrigado a todos que nos assistem pela CNN.